Está no ar mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. O IPAM hoje compõe a nossa bancada com a presença da sua vice-presidente, doutora Herta Helena Padilha de Oliveira. Doutora Herta, além de vice-presidente do IPAM, é juíza do Foro Regional de Santo Amaro e também diretora da APAMAGES. É um prazer contá-la com a senhora. Prazer é meu, professor Flávio. O entrevistado de hoje é Dr. Gesso Aparecido Alves de Oliveira. Dr. Gesso, ele é advogado civilista, é mestre pela Unimes em Direito do Consumidor e é professor universitário em Direito Civil e também coordenador do curso de Direito da Unipinhal. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, obrigado. Agradeço ao Unisa pelo convite, a você, Flávio, doutora Herta, muito obrigado. O prazer é nosso. O tema a ser abordado de hoje são contratos bancários. Mais precisamente, a revisão dos contratos bancários sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Abrindo a entrevista, Dr. Gesso, há uma dúvida frequente sobre a legislação que regula os contratos bancários. Uns falam direito civil, outros falam direito do consumidor. Qual seria a legislação que realmente regula as transações bancárias? Bom, Flávio, isso já está há algum tempo bem definido, né? O STJ definiu na súmula 295 que essa questão é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Não há mais discussão sobre o assunto, né? Até porque a relação contratual entre bancos e consumidores, né, clientes, ela realmente é de consumo. Então, por isso, toda a situação contratual envolvendo relação bancária, ela está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Em todo o aspecto financeiro, a relação vai ser sempre de consumo? Sempre de consumo. E quais os cuidados a tomar na ocasião do contrato, doutor? Na verdade, não há uma prévia específica para isso, né? Mas o que se recomenda aos consumidores é que, antes de assumir uma obrigação contratual, que procurem, né, dentre as várias instituições existentes, uma taxa de juros mais adequada ao seu orçamento. Até porque esse orçamento, né, tem que ser o ideal para que ele possa cumprir sua obrigação. Ele tem que ser compatível com o que a pessoa está contratando. Tem que ser compatível com o que a pessoa está contratando. E, assim, existe alguma preocupação dos bancos, quando eles estão fornecendo, por exemplo, um financiamento, em verificar essa compatibilidade? Se a pessoa que está contratando vai ter condição de pagar depois? Bom, essa informação, na verdade, não tenho, né? Mas ao que parece, o banco não tem essa preocupação na medida em que ele apenas faz uma análise da condição financeira da pessoa, se ela tem ou não anotações em órgãos de restrições. Na maioria dos casos, não tendo, o contrato é realizado. O que o banco faz é solicitar uma comprovação de renda apenas, né? Mas quanto ao comprometimento dessa comprovação de renda, eu acredito que nem a própria instituição tenha condições de saber o quanto o consumidor comprometeu ou não essa renda. Num ponto de vista contrário, a falta dessa postura por parte do banco pode beneficiar posteriormente o consumidor numa ação judicial? Não, porque o contrato, embora seja de adesão, né, é o consumidor, a meu ver, é que precisa fazer uma análise da sua própria condição financeira. Não ao banco fazer isso, né, mas sim ao próprio consumidor. Então, outro dia eu estava ouvindo no rádio, são os anúncios que falam a respeito de financiamento de veículos, que a gente vê que é um contrato muito frequente, né, e que aparentemente é um cuidado menor mesmo, em relação à instituição financeira para definir e favorecer esses financiamentos. Quando a gente vê um financiamento de imóvel, parece que é tanto, bom, até porque os valores são muito maiores, né? Mas a instituição tem muito mais critério, né? E nesse anúncio de rádio eu via justamente essa afirmação. Você financiou o seu veículo, você pode estar pagando juros abusivos, você tem como rever esse valor, você pode parar de pagar e receber de volta o que você pagou. É assim, com essa facilidade que se consegue rever um ajuste bancário? Na verdade, ao meu entendimento, não, doutora, não é bem assim. Há necessidade de comprovação desse abuso bancário, né?
há que se convir que o consumidor assina um contrato, e quando ele assina um contrato, ele assume uma taxa de juros. Nessa perspectiva, é preciso que judicialmente se demonstre efetivamente para o julgador que essa taxa de juros está muito acima do que é praticado no mercado. E para isso, hoje, se adota o entendimento do STJ na média dos juros apresentados pelas próprias instituições ao Banco Central. Então, o Banco Central tem essa média de juros e, a partir daí, os juízes têm um parâmetro para ver se há realmente a existência desse excesso de juros contratados, né? Se há uma abusividade, para poder levar à nulidade dessa cláusula contratual com força do Código do Consumidor. Então, daí já segue uma nova pergunta. Há alguma limitação em relação ao valor dos juros no Brasil, por exemplo? Tem um máximo que é o que se pode cobrar ou não? Não, não há limitação de juros no Brasil, não há lei que limite os juros, né? Na verdade, há uma livre concorrência, né? Os bancos têm essa possibilidade de fazer uma concorrência na captação dos clientes. E aí sim, os próprios bancos possibilitarem, né, uma limitação por meio da concorrência. Mas dizer que na norma limita os juros a ser contratados, não existe. Quer dizer que esse negócio de 12% ao ano, não, esquece, não existe. Para os juros remuneratórios, não existe. Dentro de juros, doutor, existe aí até um jargão econômico próprio para denominar juros. Então, nós temos aí algumas modalidades. Juros moratórios, juros remuneratórios, a figura da comissão de permanência também costuma aparecer nos contratos. O senhor poderia nos esclarecer cada um desses itens, o que seria? Sim. Os juros remuneratórios, Flávio, são aqueles estabelecidos no contrato para o período da normalidade do contrato. Ou seja, o período em que o consumidor efetivamente vai pagar as parcelas. Esses juros pré-estabelecidos, né, e contratados é que regem essa circunstância. Após o vencimento do contrato, aparecem os juros moratórios. Esses juros, na maioria das vezes, se cumulam com os juros remuneratórios e eles são cobrados, exigidos no período da inadimplência contratual, juntamente com a multa que é permitida pelo Código do Consumidor de 2%. Em relação à comissão de permanência, eu vou lhe perguntar, mas no próximo bloco. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do Diálogos de Justiça e voltaremos dentro de instantes. Fique conosco. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer.
Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. De volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje abordando o tema Contratos Bancários com o Dr. Gesso Aparecido Alves de Oliveira. Deixamos uma pergunta pendente no bloco passado, doutor, em relação à comissão de permanência. Essa nomenclatura é muito frequente nos contratos bancários. O que seria essa comissão de permanência? Bom, primeiro momento, a comissão de permanência é a junção dos juros, tanto remuneratórios quanto compensatórios e multa. A comissão de permanência, Flávio, ela é permitida desde que prevista no contrato e desde que não venha acompanhada novamente com a previsão contratual de novos juros remuneratórios, moratórios e multa. O que... Só para entender, no mesmo contrato, então, juros moratórios, remuneratórios e cláusula de permanência não é legal? Não é admitido. Por quê? Resultaria na cobrança bis in idem, duas vezes a mesma circunstância. Porque a própria comissão de permanência já traz inserida no total dos juros ali previstos todas essas circunstâncias. Quais sejam? Juros remuneratórios, moratórios e multa. Haveria uma sobreposição da mesma cobrança. Quando aparece no contrato de consumo novamente, para o período de inadimplemento, a comissão de permanência mais juros remuneratórios, moratórios e multa, você está cobrando a mesma coisa duas vezes. Você está exigindo do consumidor que pague duas vezes pela sua inadimplência. Código de Defesa do Consumidor veda essa prática. Sim, isso é uma cláusula abusiva, né? Está inserida no artigo 51 do Código do Consumidor, embora o artigo 51 não seja um artigo especificamente denominado de todas as cláusulas abusivas, mas sim exemplificativo, em que várias situações abusivas podem ser denominadas dentro do artigo 51. Agora, doutor Gesso, tem alguns contratos em que não aparece exatamente a palavra comissão de permanência. Então, está assim, para o caso da normalidade, os juros remuneratórios são X, juros moratórios Y, eventualmente uma correção monetária lá pode estar estipulada e aparece. Para o caso de inadimplemento, aí aplicam-se as taxas de juros divulgadas que você pode obter no site do banco para o período... Taranana. Isso é comissão de permanência? Na verdade, isso é comissão de permanência. Embora não apareça com o nome de comissão de permanência. Embora não apareça, porque na verdade o que o banco está fazendo, ele está inclusive é uma cláusula abusiva, porque ele está deixando para depois definir quais os juros para o inadimplemento, o que não é permitido no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor deixa claro que é necessário que as informações sejam claras e, no caso, o banco está omitindo a taxa de juros para o inadimplemento, o que vai pegar certamente o consumidor de surpresa no futuro. E aí isso poderia ser limitado então à taxa de juros remuneratórios? Poderia ser limitada a taxa de juros remuneratórios para o período de inadimplemento, né, contratual, ou se buscar, dependendo da situação contratual, a previsão da média bancária estabelecida pelo Banco Central. E aí sim, a partir disso, se aplicar os juros para o inadimplemento. Ainda no contexto juros, o famoso juro sobre juro ou a capitalização de juros, essa prática é vedada pelo Código do Consumidor, é legal? Como é que administramos essa situação de juros sobre juros num contrato bancário?
Na verdade, o contrato pré-estabelecido de antemão entre consumidor e fornecedor, no caso as instituições financeiras, eles podem trazer essa previsão. Elas podem trazer a previsão de juros remuneratórios capitalizados. Isso é permitido. Não é ilegal. Não há vedação legal. Não há vedação legal, não é ilegal. O que é ilegal é você não ter essa previsão contratual e após, com o inadimplemento, você trazer nos cálculos apresentados pela instituição, no caso, essa acumulação com os juros capitalizados sem a previsão legal. Só para entender, se não há previsão contratual, fica vedado a capitalização de juros. Capitalização de Mas juros. uma vez constante do contrato, uma vez previsto no contrato, ela é perfeitamente legal. Ela é permitida. E outra questão também que parece que é bem frequente, e agora acho que até já tem um entendimento definido em relação a isso. Existem algumas taxas que são cobradas no momento do financiamento. Então, o consumidor não tem que ver só a taxa de juros, ele tem que ver tudo mais que está sendo incluído, porque isso repercute no preço final. Existem umas taxas denominadas como taxa de emissão de carnê ou a taxa de abertura de crédito. Essas taxas são legais? Na verdade, não, doutora. Quando você pensa que você está fazendo um contrato para adquirir um bem, vamos dizer um bem de consumo, você já assumiu ali a obrigação primordial, que é o pagamento pelo bem do consumo, logicamente remunerando a instituição por aquilo que ela lhe antecipou, né? O dinheiro que ela lhe antecipou. Essas taxas, carnês e as demais taxas, elas não são permitidas, porque você estaria cobrando além do que é devido e é obrigação do banco emitir o boleto de cobrança. Cabe a ele a cobrança. Isso pertence ao banco e não ao consumidor. Me parece que há uma decisão recente agora em recursos repetitivos, em que ficou já bem estabelecido que antes de 2008, abril de 2008, talvez essas taxas seriam permitidas porque haveria uma previsão do Banco Central. E depois de abril de 2008, não seriam mais permitidas nem a taxa de emissão de carnê, nem a taxa de abertura de crédito. Se eu contratei antes de 2008 e essas taxas me foram cobradas, o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir para o doutor responder no próximo bloco, que o nosso tempo para esse bloco já se findou. Fique conosco, dentro de instantes voltaremos para o terceiro bloco do programa Diálogos e Justiça. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. O programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAN, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro, retorna para o seu terceiro bloco.
Hoje abordando contratos bancários com o doutor Gesso Aparecido Alves de Oliveira. No bloco passado, a doutora tinha colocado uma pergunta. Eu vou lhe passar a palavra para que essa pergunta seja repetida, então, por favor. O que eu perguntei foi justamente sobre essas taxas de emissão de carnê e a taxa de abertura de crédito. Se a pessoa contratou antes de abril de 2008, depois de abril de 2008, que é justamente o período em que já havia essa proibição, e ela verifica lá no seu contrato, então, que ela pagou essas taxas, o que ela deve fazer? Bom, se houver ainda possibilidade, mediante a circunstância prescricional, se não houver prescrição, ela pode realmente ingressar em juízo e pedir a restituição desses valores que foram cobrados. A meu ver, embora seja antes da situação prevista não havia proibição, o Código do Consumidor é voltado para o benefício do consumidor, né? E nessa circunstância de beneficiar o consumidor, eu entendo que seria aplicado sim a ilegalidade dessas taxas. A revisão desses contratos, doutor, ela é possível então via judicial somente? Via judicial. Perfeito. E o que é que exatamente o consumidor precisa apresentar para poder fazer esse pedido de revisão? Aí nós temos a questão das provas, né? Na verdade, em situações talvez até recorrentes no judiciário, se ingressa em juízo pedindo a revisão dos contratos bancários e muitas das vezes não se junta nem o contrato com a inicial. E o juiz não está obrigado a buscar essas provas para a parte. Embora nós estejamos falando do Código de Defesa do Consumidor, ainda assim, para que haja a inversão do ônus da prova, cabe à parte demonstrar para o juiz a verossimilhança da sua alegação ou sua hipoficiência técnica. No mínimo, entendo necessário que com essa inicial venha para os autos o contrato... para mostrar que ele contratou, né? Exatamente. Também. O contrato e os extratos. Na impossibilidade, muitas vezes há impossibilidade de se conseguir os extratos. Aí, então, a necessidade, talvez, de uma ação cautelar, preparatória para a exibição desses documentos. Muitas vezes por resistência administrativa da própria instituição em fazer a exibição. E essa prova, doutor, ela é produzida pelo contratante ou pelo contratado? Depende da circunstância. Se você ingressou judicialmente, demonstrou ao menos para o juiz circunstâncias de cobranças abusivas em que você não consegue esses documentos, aí sim você pode solicitar ao juiz a inversão do ônus. Embora, né, a inversão do ônus da prova no consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, seja a regra de julgamento, eu pessoalmente entendo que essa circunstância deve ser antecipada, né, para o despacho saneador, para que se viabilize as partes saberem quem é que tem que produzir essa prova. E nessa circunstância de produção de prova, já de antemão, fica ciente o fornecedor que cabe a ele produzi-la. Não o fazendo, né, a circunstância vai sopesar contra si. Até porque é necessário, na maioria das vezes desses casos, a realização de uma perícia técnica. E essa perícia técnica necessita desses documentos para que possam se verificar o alegado excesso nas cobranças. Até porque, né, doutor, não basta ver só o que está contratado, precisa ver se ele aplicou exatamente o que está contratado. Exatamente. Né? Isso só através da perícia dá para levantar. Exato, e nos extratos, porque muitas vezes você tem um contrato, ele está ali rezando uma situação e na prática está acontecendo outra. Na conta bancária da pessoa está acontecendo outra. Como também em situações de veículos. Às vezes se contrata a prestação por um X valor e o boleto de cobrança, o carnê de cobrança, vem com um valor maior, aí talvez inserido taxas e outras cobranças que não previstas no contrato, que são ilegais. Mas aí isso de qualquer forma tinha que estar expresso no contrato, qual o valor final que ele estaria pagando. Teria que estar expresso. Numa situação dessa, é cabível também pedir dano moral? Dependendo das circunstâncias, talvez. Se o consumidor foi levado aos órgãos de proteção por uma circunstância de excesso,
né? Aí sim caberia. Mas é preciso cuidado com isso, porque se ele foi levado aos órgãos de proteção ao crédito apenas por circunstância de inadimplemento contratual, aí entendo que não caberia. Tá, mas numa ação de revisão de um contrato desse, uma vez provada a falta do banco, sim, aí caracterizaria a indenização por danos morais. Então, acho que a grande dificuldade nessa seara é porque muitas vezes existe mesmo um abuso por parte do banco, só que o abuso nem sempre é o suficiente para a quantidade de inadimplemento que a pessoa tem, então, o montante que ele está devendo. Então, vamos supor, o banco cobrou 100 ou 200 a mais, mas ele está sem pagar 20 parcelas. Vamos supor. A conta então não fecha, não é por conta disso que então acho que essa que é a grande dificuldade para se caracterizar, né, esse dano moral. O STJ tem o seguinte entendimento: em havendo culpa do fornecedor nessa circunstância do inadimplemento, descaracteriza a mora do devedor. E aí descaracteriza a mora por todo o contrato. Então, veja, se há cobrança excessiva comprovada, o STJ entende que a mora foi descaracterizada e que aí o nome dele lançado no Cerado, nos órgãos de proteção, seria indevida, aí caberia a indenização. Indevida, perfeito. Doutor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, a entrevista é tremendamente agradável, agradeço a sua presença, agradeço a presença também do IPAM, hoje aqui representado pela sua vice-presidente, doutora Herta. Eu que agradeço. É um prazer tê-la conosco, é um prazer manter essa parceria com a Unisa. E muito agradável a entrevista, doutor. Espero tê-lo conosco em outras oportunidades, que afinal de contas o assunto contrato bancário é algo pertinente, acho que em todos os lares brasileiros, e com certeza é de um interesse bastante grande. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao acolhido, todos vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, professor Flávio e professora Herta. Obrigada. Agradeço também você, telespectador, pelo carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação e até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá. Ow.